Imagine uma trama política repleta de segredos obscuros e um personagem enigmático no centro do furacão. O cérebro por trás da campanha que levou Fernando Collor de Mello à presidência desafiou as convenções ao assumir um papel fundamental sem título oficial no governo. Hoje, vamos contar a história da misteriosa morte de Paulo César, o PC Farias. No turbulento maio de 1992, o escândalo de corrupção sacudiu o país, com indícios apontando para PC Farias como o mestre de uma gigantesca operação de desvio de recursos públicos, avaliada em nada menos que US$ 1 bilhão. O que aconteceu em seguida parece ter saído diretamente de um thriller cinematográfico. Perseguido pela Polícia Federal e pela Interpol, PC empreendeu uma fuga espetacular que o levou a assumir a identidade de um príncipe árabe, cruzando fronteiras com documentos falsos em um enredo digno de Hollywood. Apesar de ter sido capturado, sua história não terminou aí. Após sua libertação, e enquanto se preparava para revelar os segredos ocultos dos esquemas de corrupção do governo Collor, Paulo César encontrou um destino trágico, perdendo a vida em sua própria residência. Desde então, uma pergunta permanece suspensa no ar, como um enigma não resolvido. Quem, afinal, foi o responsável pelo assassinato de PC Farias? Em uma noite sombria, no dia 23 de junho de 1996, na paradisíaca Guaxuma, no estado de Maceió, a tragédia se abateu sobre Paulo César Farias e sua namorada, Suzana Marcolino. Os dois foram encontrados sem vida, vítimas de tiros, enquanto descansavam em sua cama na casa de veraneio do misterioso tesoureiro. O que torna esse crime ainda mais intrigante é o fato de que, na mesma semana em que foi brutalmente assassinado, PC Farias estava programado para testemunhar perante uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI. Ele estava prestes a revelar os nomes dos poderosos empresários que estavam por trás dos obscuros esquemas de corrupção que assolaram o governo de Fernando Collor de Mello. A morte de PC Farias deixou uma série de perguntas sem respostas, criando um mistério que perdura até os dias de hoje. Quem estava por trás deste crime chocante? Seria uma tentativa de silenciar a testemunha incômoda ou um desfecho inesperado de uma trama mais ampla? Vamos explorar esse enigma intrigante que permanece enterrado nas sombras da história brasileira. Imagine a história de Suzana Marcolino, uma mulher que conquistou o coração de Paulo César Farias, mas nunca chegou a ser sua esposa. Ela vivia à sombra da riqueza de seu namorado, uma vida que parecia um conto de fadas moderno. Menos de um ano após oficializar o relacionamento, Suzana espalhava a notícia para toda a sua família de que em breve se casaria com um homem rico. Seu mundo reluzia com extravagâncias dignas de uma princesa, carros de luxo, joias deslumbrantes, roupas sofisticadas e uma conta bancária recheada. No entanto, o enigma final dessa história intrigante reside em um detalhe misterioso. Pouco antes de seu trágico assassinato, Suzana tomou uma decisão curiosa. Visitou uma locadora e alugou uma fita VHS, cujo enredo gira em torno de um assassino astuto que desafia as garras da lei. O que teria motivado essa escolha? Esse detalhe adiciona uma camada extra de suspense a uma narrativa já repleta de mistério. Quem estava por trás do enigmático assassinato de PC Farias? A versão oficial apresentada pelo secretário de Justiça e pelo delegado local no mesmo dia do crime pintou um quadro sombrio de paixão desenfreada, um assassinato seguido de um suicídio, com Suzana supostamente tirando a vida de PC antes de acabar com a própria. A teoria dos investigadores apontava para ciúmes como o móvel do crime, com Suzana atormentada pela perspectiva do término do relacionamento por parte de PC. Essa explicação foi corroborada pelo próprio irmão de PC, Augusto Farias, que na época parecia satisfeito com a conclusão. No entanto, os detalhes começaram a se desenrolar. Documentos revelaram que Suzana havia adquirido a arma do crime e praticado tiros dias antes da tragédia. Testemunhas alegaram ter ouvido gritos durante uma acalorada discussão entre Suzana e PC, na varanda da casa na fatídica madrugada. Apesar de todas essas evidências, a família de Paulo César Farias permanecia cética quanto à versão oficial, com exceção de Augusto Farias. O clima de desconfiança logo se alastrou pela população brasileira,
levando a um clamor por novas investigações. Legistas e peritos se mobilizaram em todo o país, unindo-se de forma independente para coletar provas e destacar as contradições na narrativa oficial. O que esses especialistas descobriram lançaria uma luz sobre esse misterioso assassinato? A resposta permanece como uma das grandes interrogações da história criminal brasileira. Foi quando surgiu outra teoria sobre as mortes em Guaxuma. Em abril de 1997, 10 meses após a trágica ocorrência na casa de Guaxuma, um nome ressoou na busca por respostas: Jorge Sanguinetti, legista e professor de medicina legal da Universidade de Alagoas. Surgiu como uma figura-chave ao apresentar um dossiê que abalou as bases do laudo oficial emitido por Baden Palhares. A reviravolta começou quando Sanguinetti submeteu seu próprio relatório, levando o Ministério Público a reabrir as investigações. O que se seguiu foi uma análise minuciosa, com a polícia exumando os corpos e reexaminando as evidências. O que emergiu foram descobertas desconcertantes que questionaram a versão oficial. O registro errôneo da estatura de Suzana, com um erro de 10 centímetros, alterando a trajetória do disparo e lançando dúvidas sobre a narrativa oficial. A altura incorretamente registrada de Suzana sugeriu que ela estava em uma posição defensiva no momento de sua morte. A exumação revelou que as mãos de Suzana não continham os resíduos químicos associados ao manuseio de uma arma de fogo. Surpreendentemente, não havia vestígios de sangue ou impressões digitais no revólver. Essas revelações incendiaram a imaginação do público e mergulharam o caso em um novo mistério. Afinal, quem estava por trás dessas falsificações? E o que realmente aconteceu naquela noite fatídica em Guaxuma? As respostas aguardavam, envoltas de um enigma que desafiava a versão oficial. Naquela madrugada fatídica, um enigma adicional se desenrolou. Suzana Marcolino, minutos antes do evento trágico, fez uso do celular em 3 ocasiões específicas, às 13h54, às 4h57 e às 5h01 da manhã. O intrigante é que ela deixou mensagens na caixa postal de um dentista chamado Fernando Coleoni, com quem havia consultado 2 vezes na semana anterior, em Santo André, na Grande São Paulo. O que torna esse detalhe ainda mais misterioso é a reação subsequente de Fernando Coleoni ao tomar conhecimento das mortes. Decidindo agir de forma incomum, ele optou por entregar as fitas da secretária eletrônica de seu celular às autoridades policiais. As 3 mensagens deixadas por Suzana levantam suspeitas. As principais transcrições dos áudios das gravações são: Suzana diz: Fernando, é Suzana. Eu queria dizer para você que foi muito bom conhecer você e que não ia acreditar. Sabia que ia conhecer alguém igual a você, tão humano, profundo, tão lindo. Tenho certeza que vou lhe encontrar em algum lugar. Suzana novamente: Fê, novamente eu queria dizer que todo esse tempo, um dia só, um momento para lhe conhecer, mas eu amo você. Eu nunca vou esquecer você. Espero um dia encontrar você, nem que seja na eternidade, em algum lugar do outro mundo. Eu encontro você, tenho certeza absoluta. Após a última consulta odontológica, Suzana e Fernando saíram para jantar. Em um cenário aparentemente comum, ela guardou um segredo surpreendente. Não mencionou que estava envolvida com um dos personagens mais controversos do Brasil, Paulo César Farias. Diante dessa situação, uma pergunta que ecoa é: por que Suzana teria motivos para eliminar PC Farias por se sentir rejeitada quando já estava apaixonada por outro homem? Os áudios chamam a atenção devido a um fato importante. No final da última ligação, pode-se ouvir alguém batendo na porta, abrindo-a e depois falando com Suzana em tom de sussurro: o que você está fazendo? Depressa, se arruma, se arruma. Nas gravações que ecoaram na noite trágica, o experiente perito em fonética forense, Ricardo Molina, fez uma descoberta intrigante. Ele identificou a voz de um homem dialogando com Suzana. O que torna isso ainda mais enigmático é o timing entre essas chamadas e as mortes de PC e Suzana. Levanta-se a possibilidade de que, durante essas ligações, Paulo César Farias já pudesse estar sem vida. Quem era esse terceiro elemento? Uma presença nas sombras que conversou com Suzana apenas algumas horas antes de sua morte? O celular de Suzana desapareceu do cenário do crime, evitando qualquer análise adicional. No entanto, a trama se complica ainda mais. Aqueles que ousaram contestar o laudo de Baden Palhares, incluindo os investigadores e até mesmo o promotor do caso, Luiz Vasconcelos, afirmam ter enfrentado ameaças sinistras.
As tentativas de impedir as novas investigações parecem ter mergulhado esse enigma em um poço de intriga e segredos obscuros, enquanto as vozes do passado continuam a ecoar, clamando por justiça. Luiz disse: chegaram à audácia de uma das ligações ser feita para mim numa reunião, com toda a cúpula de segurança do Estado, dizendo que não fosse à frente, que arquivasse, que era o melhor que tinha a fazer, que me matariam. Uma história semelhante repetiu-se com Jorge Sanguinetti. O renomado legista foi alvo de inúmeras ameaças, que resultaram em seu afastamento de suas funções na Universidade de Alagoas. Sua segurança pessoal passou a requerer uma equipe de 7 guarda-costas armados para protegê-lo. Jorge disse: recebi a proteção porque logo após eu dar a declaração, tinham 2 carros rondando minha casa. Mesmo assim, nunca deixei de falar. Eu clamo por justiça todo o tempo. As revelações surgidas das investigações independentes, somadas às ameaças enfrentadas pelos peritos, deixavam no ar a sensação de que alguém estava colhendo benefícios com a versão oficial. Essas suspeitas tornaram-se ainda mais substanciais com a emergência de descobertas surpreendentes. Badam Palhares, firme em sua defesa da teoria de assassinato seguido de suicídio, enfrentou as contradições de seu próprio laudo, com uma obstinação que não cedia espaço para as novas perspectivas que surgiam de investigações independentes. Alegações de que seu laudo fora adulterado e vendido para sustentar a narrativa de um crime passional vieram à tona, vindas de políticos e indivíduos atentos ao desenrolar do caso. Em 1999, a CPI do narcotráfico entrou em cena, visando desvendar roubos de carga e a chocante revelação de laudos periciais forjados em benefício de criminosos. Essa reviravolta na trama só aumentava o mistério e lançava ainda mais luz sobre os interesses ocultos por trás dos eventos de Guaxuma. O ex-governador de Alagoas, Geraldo Bulhões, atestou perante a CPI que o legista Fortunato Badam Palhares teria recebido a soma substancial de R$400 mil de Augusto Farias em 1996 para fabricar um laudo falso relacionado às mortes de Paulo César Farias e Susana Marcolino. Palhares, no período entre 1995 e 1999, movimentou incríveis R$2,7 milhões, uma quantia que estava muito além de seu rendimento legítimo, estimado em menos de R$1 milhão. A comissão encarregada das investigações levantou suspeitas de que o legista poderia estar envolvido em uma perigosa rede de produção de laudos falsos em troca de dinheiro, e um dos laudos em seu escritório era precisamente o das mortes de Paulo César Farias e Susana Marcolino. O enigma cresce ainda mais. A CPI decidiu aprofundar a investigação do chamado Caso PC, acreditando que Augusto Farias e seus possíveis cúmplices no crime organizado poderiam ter tramado o assassinato de PC, seu irmão. Jorge Sanguinetti, por sua vez, revelou uma afirmação perturbadora de que o ex-tenente-coronel da Polícia Militar, Manuel Francisco Cavalcante, teria alegadamente sido contratado pelo deputado Augusto Farias para cometer o crime. Uma revelação impactante surgiu durante as investigações, quando um dos detetives envolvidos no caso revelou que o ex-tenente-coronel, acusado de liderar um grupo de pistoleiros, confirmou a mesma versão sobre uma suposta encomenda atribuída a Augusto Farias. Com base em laudos periciais que minaram a versão oficial e nas minuciosas investigações conduzidas pela CPI, o promotor encarregado do inquérito decidiu indicar Augusto Farias como o autor intelectual dos assassinatos de Susana e PC Farias. Além disso, os policiais encarregados da segurança de PC também foram indiciados como autores e cúmplices, pois se suspeitava que estavam envolvidos nas mortes do casal. A trama se complica ainda mais quando se considera que havia 4 seguranças presentes na propriedade de PC, na fatídica noite dos assassinatos. Curiosamente, todos alegaram não ter ouvido os tiros, embora testes subsequentes tenham comprovado o contrário, inclusive a imprensa, que estava do lado de fora da propriedade. Os segredos e as contradições deste caso continuam a confundir e intrigar, lançando uma sombra de mistério sobre os eventos em questão. O promotor responsável pela reabertura do caso, Luiz Vasconcelos, comentou sobre o ocorrido. O Reinaldo, um dos seguranças da casa, teria confidenciado para o padrasto de Susana que teria encontrado a Susana
ainda viva por volta das 6 e pouco da manhã, e que ela estava extremamente apavorada, nervosa, acuada num canto do quarto, e que ele, ao entrar, viu o PC morto. Teria saído para fazer uma ligação, informando, segundo essas declarações, ao irmão de PC, Augusto Farias, de que ao retornar já tinha encontrado a cena. Não sabia quem foi, só disse, segundo declarações da mãe e do padrasto, de que você sabe que eu gostava muito dela e que eu jamais faria isso. Reinaldo sempre negou essa informação. PC Farias, de acordo com estimativas do delegado aposentado da Polícia Federal, Paulo Lacerda, deixou para trás uma fortuna avaliada em 400 milhões de dólares. O intrigante é que Lacerda desempenhou um papel fundamental na investigação do famigerado esquema PC e na exposição do dinheiro sujo por trás do escândalo Colorgate. O esquema PC foi uma engenhosa criação, um sistema meticuloso de desvio de fundos públicos. PC Farias urdiu uma rede complexa de contas bancárias para captar recursos do governo federal de maneira ilícita, traçando uma teia intrincada na tentativa de ocultar as trilhas das transferências de dinheiro. À medida que adentramos esse mundo de segredos e subterfúgios, fica evidente que a história por trás do esquema PC é um épico de corrupção e astúcia, que permanece intrigante até os dias de hoje. Augusto Farias, indiciado por supostamente encomendar o assassinato de seu próprio irmão, conseguiu abrigar-se sob o manto do foro privilegiado, graças ao seu status de deputado federal. O processo contra o irmão de PC acabou arquivado pelo STF em 2002, alegando falta de provas. A Justiça de Alagoas assumiu o encargo de julgar os 4 seguranças, acusados do duplo homicídio triplamente qualificado de Paulo César Farias e Suzana Marcolino. Quase 18 anos após os trágicos eventos, o júri popular finalmente aconteceu em maio de 2013. Os advogados dos seguranças, pagos por Augusto Farias, sustentaram a controversa tese de que Suzana teria matado PC e se suicidado. Por outro lado, a acusação se baseou nos laudos de sanguinete e nas incisivas investigações do Ministério Público. A promotoria almejava provar a presença de um terceiro elemento e argumentar que os seguranças, por seu dever legal, teriam sido omissos em impedir o crime. No desenlace desse intrigante caso, o veredito dos jurados foi claro. Tanto Paulo César Farias quanto Suzana Marcolino foram de fato vítimas de homicídio. No entanto, surpreendentemente, decidiram que os réus não deveriam ser responsabilizados pelos crimes, optando por absolvê-los por clemência. Nesse mesmo ano, o Ministério Público de Alagoas contestou a sentença, alegando que ocorreu uma quebra de incomunicabilidade entre os 7 jurados e que uma das juradas havia sofrido ameaças. Em dezembro de 2018, o Tribunal de Justiça de Alagoas, por unanimidade, rejeitou o recurso, decretando que o caso estava encerrado. Em abril de 2019, a sentença de absolvição foi determinada para ser cumprida. O médico legista Jorge Sanguinetti, posteriormente, desempenhou um papel fundamental ao questionar conclusões em casos de grande repercussão, como a morte de Isabela Nardoni e o caso do goleiro Bruno, condenado pela morte de Elisa Samúdio. Para Sanguinetti, o encerramento do caso da Praia de Iguaxuma permanece como uma mancha de impunidade na história do país, deixando questões e controvérsias sem respostas definitivas. O médico afirmou: tudo foi controlado. O poder político em Alagoas sempre cuidou para que o caso ficasse sem solução, sem incomodar os autores materiais. A absolvição dos policiais não encerra o enigma. As identidades dos assassinos de PC Farias e Suzana Marcolino permanecerão para sempre ocultas. Os mistérios que rodeavam a Morsa do Amor, apelido de PC Farias, repousam sepultados com ele. E assim encerramos a história do enigmático assassinato de Paulo César Farias, um homem que ascendeu aos mais altos escalões do poder, mas cuja vida foi tragicamente interrompida. O caso de PC Farias é mais do que uma tragédia individual, é um reflexo de um período turbulento da história brasileira, repleto de intrigas, corrupção e conspirações. Continuamos a nos perguntar quem realmente estava por trás da sua morte e quais segredos ele levou consigo. A verdade pode nunca ser totalmente revelada, mas a busca pela justiça e pela compreensão continua. Convidamos você a se aprofundar ainda mais nesse mistério e a compartilhar suas próprias teorias e reflexões nos comentários abaixo. Obrigado por nos acompanhar até aqui e não se esqueça de se inscrever, curtir
e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam explorar os mistérios que cercam a morte de PC Farias. Obrigado mais uma vez e até a próxima.